Fala galera, tudo bem? Mais uma vez, professor Paulo. Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma playlist com todas as resoluções, né, dos exercícios que caíram nas provas anteriores do vestibular da UEA. Esses exercícios são de física, uma revisão de gravitação universal, tudo bem? Então, eu vou fazer todos os exercícios, começando aqui pelo vestibular de 2010, acesso 2011, tá? Então, eu vou fazer uma playlist, aí no final eu coloco aqui a playlist para você acessar os próximos vídeos, tudo bem? Então, vamos lá com o nosso primeiro vídeo da nossa sequência de gravitação universal. Então, galera, aqui é o seguinte, olha lá. Nesse problema, né, é o problema 64, que diz o seguinte: considere as afirmações a respeito dos fenômenos e das leis da gravitação. Número 1. Então, vamos analisar de um por um aqui para ver o que está acontecendo, né? Olha lá. Se um planeta A tem o dobro da massa de um planeta B, então, olha lá, você vai fazer assim, ó. A massa do planeta A é o dobro, então, 2 vezes a massa do planeta B, né? O campo gravitacional em sua superfície será 2 vezes mais intenso do que o campo gravitacional na superfície B, certo? Então, ele está pedindo aqui, ó, o campo gravitacional, né? E ele diz o seguinte, que independe dos seus raios, tá? Então, para a gente calcular o campo gravitacional, tu faz isso aqui, ó. Olha lá, o campo gravitacional, ele é igual a Gzão vezes a massa daquele planeta dividido pelo raio do planeta, raio ao quadrado, tá? Então, é assim que a gente calcula o nosso, a nossa gravitação, tá? O nosso campo gravitacional, tá bom? Então, essa equação aqui é para você calcular o campo gravitacional, tá? Esse aqui é para você calcular o campo gravitacional do planeta que você está querendo, tudo bem? Aí ele diz o seguinte, ó, até aqui tá bacana, né? Porque o campo gravitacional, né, ele depende da massa. Então, quanto maior a massa, maior é o campo gravitacional, certo? Então, você pode calcular o seguinte, você pode analisar o seguinte, ó, a massa de A tem o dobro da massa de B, beleza, né? Então, dá para a gente analisar que o campo gravitacional, ele depende da massa. Portanto, quando ele diz assim, ó, e independe dos raios, então é aqui que está errado, né? Então, ele depende sim, tá? Então, esse independe está errado, porque o campo gravitacional depende do raio. Então, essa 1 aqui, ela está errada, tá? Então, ela depende sim do raio, né? Vamos lá, analisar a 2. Analisando a questão a opção 2, né? E o seguinte, a intensidade da força gravitacional, força gravitacional. Aqui é campo gravitacional, tá aqui, ó. Agora ele está pedindo força gravitacional, tá? A nossa força gravitacional, ela é assim, ó. Força gravitacional é Gzão vezes a massa do planeta 1, massa do planeta 2, dividido pela distância entre os seus raios ao quadrado. A distância entre as suas massas, a distância entre os planetas ao quadrado, né? Muito bem. Força gravitacional entre os dois astros não se altera, está dizendo que não vai se alterar, se dobrarmos a massa de um deles. Então, eu vou dobrar a massa de um deles e, ao mesmo tempo, dobrarmos também a distância entre seus centros. Então, vamos guardar essas informações aqui, que ela é importante. Ó. A gente vai dobrar a massa e também dobrar a distância entre seus centros. Então, vamos fazer as contas aqui para ver se é verdade, né? Olha lá, então a força gravitacional, ele disse que não vai alterar nada, né? Tá? Não vai alterar nada, ó. Ó, não se altera. A força gravitacional não se altera. Então, vamos lá. Essa daqui é a força Gzão, né? Então, a nova força, que é esse cara aqui, vai ser Gzão vezes... Eu vou dobrar a massa desse planeta 1 aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes... 2 vezes, né? M1 vezes a massa 2 dividido... Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar também a distância.
Então, você tem que fazer assim, ó, 2 vezes d ao quadrado, tá? Eleva ao quadrado. Você não pode colocar o 2 aqui na frente do d, porque ele está ao quadrado. Então, tem que ser 2d ao quadrado. Então, a nova força vai ser Gzão vezes 2 vezes... Eu vou... deixa assim mesmo, né? Vou colocar assim. Eu ia colocar aqui na frente, mas tudo bem. E dividido por... O que é 2d ao quadrado? Esse 2 aqui distribui para o 2 e para o d, né? Então, vai ficar 4 vezes d ao quadrado. Certo? Vai ficar assim. E aí, olha só o que acontece, né? Então, vou colocar esse 2 sobre 4 aqui na frente, ó. Então, a nova força vai ficar 2 sobre 4 vezes Gzão vezes M1, M2 dividido por d ao quadrado. E isso daqui, ó, se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, vai ficar exatamente 1 sobre 2, né? Então, a nova força vai ficar 1 sobre 2 multiplicado. Quem é Gzão M1, M2, d quadrado? É a força anterior, que é a força G, tá? A força gravitacional. Então, o problema diz que ele não se altera. É mentira, né? Porque a nova força, F', vai ser a força original dividido por 2. Então, ela vai sim se alterar. Então, não pode ser a 2, tá? Vamos lá. Então, sobra 3 e 4, né? Pelas opções de resposta, já dá para a gente entender, né? Como não é a 1 e nem a 2, né? A 1 e 2, então já vai sobrar aqui a letra C, né? Então, a resposta aqui seria a letra C, tá? Olha lá. No sistema solar, quanto maior a distância média do planeta do Sol, maior é o seu período de translação ao redor dele. Ou seja, moçada, analisando agora a opção 3, isso quer dizer o seguinte: se você tem o planeta Sol, se você tem a estrela Sol aqui no meio, e aí, então, se nós fizermos aqui ao redor do Sol, né, aquelas nossas linhas por onde os planetas passam, ó, tá? Vou fazer aqui a linha. O que o problema está afirmando é o seguinte, ó. Ele diz, ó, quanto maior a distância média do planeta ao Sol, maior o seu período. Ou seja, se um planetinha está próximo do Sol, o período de translação, ou seja, 1 ano, é mais rápido do que qual estiver mais longe, né? Esse planeta aqui, por exemplo, planeta A e planeta B. O planeta B demora mais tempo para completar 1 ano. Por quê? Porque ele está mais longe. Então, isso aqui está certo, né? Agora, em seu movimento orbital ao redor da Terra, um satélite artificial é mantido em trajetória circular devido exclusivamente à força gravitacional exercida pela Terra sobre ele. Sim, né? Certo? Os satélites, eles são presos exatamente pela força gravitacional, né? Ou seja, existe lá uma microgravidade entre a Terra e o satélite, né? Tudo bem? Então, galera, ficou aí a resposta letra C. Tudo bem? Então, espero ter ajudado você. Fica ligado aí nas próximas soluções que ainda vão vir por aí, tá bom? Valeu, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.